vamos lá, Cris, nos conta um pouquinho quem é a Cristiane. Então, né, eu sou uma pessoa que sempre gostou de ajudar as pessoas, de ouvir, de dar apoio, de conversar, de aprender. Então, a Cris, desde criança, sempre foi assim, né? E eu lembro muito bem na época, que na época de escola, principalmente, eles falavam, nossa, Cris, você poderia ser psicóloga. E eu fugia, falava, não, capaz, nada a ver comigo, eu não, sou mais de exatas. Entendi, que legal. E Cris, como que você chegou a essa questão de trabalhar com a parte das terapias? Como que foi essa jornada até você entrar nessa área? Que desde que eu te conheci você já estava nessa área, uma profissional incrível, mas como que foi essa jornada? Então, me tornar terapeuta, né, estar terapeuta hoje, nunca foi algo assim que eu sonhei, que eu planejei, que eu desejei, mas sim que a vida foi me levando por esse caminho, né? Então, em alguns momentos até tentei desviar desse caminho, mas não consegui. De repente, a vida foi e me colocou de novo na frente disso. Mas quando começou isso, foi. Eu preciso contar um pouquinho da minha história de vida, né? Sim. Que é o que me levou para esse caminho. Então, em 2010, eu passei por um problema de saúde bem grave, bem sério, né? Pelo menos para mim, na época, era muito sério, era muito grave. Né? Então, eu tinha muitas dores, eu cheguei a fazer 2 cirurgias, eu fiquei incapacitada de caminhar, de dirigir, eu caminhava com muletas, né? Foi uma fase muito difícil mesmo para mim. E naquela época eu já estava meio que desenganada dos médicos. A minha vida se tornou naquela época de estar indo de médico e fisioterapia. Era essa a minha rotina. E assim foi por alguns anos. Então foi dessa dor muito grande que eu senti que eu comecei a olhar para esse lado das terapias, que até então eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha notado. Então, quando eu comecei a fazer algumas sessões, comecei a conhecer um pouco desse mundo, porque eu tinha muitas crenças com relação às terapias, principalmente as terapias holísticas, porque a gente misturava muitas questões de crenças religiosas com a questão das terapias, né? O que é uma energia, o que é uma terapia energética. Então, como eu vim de uma família católica, então a gente tinha muito medo de fazer algo de errado. Assim era naquela época. Então, eu sofri muito com isso também, né? Mas, enfim, fui fazendo as terapias e quando eu vi, eu estava melhorando muito. Não sentia mais dor. Foi aí que eu fui percebendo que as minhas dores eram muito emocionais, eram psicossomáticas, né? Como agora a gente sabe, né? A gente estudou, né? Mais profundamente, a gente já entende um pouquinho mais, de uma forma mais profunda isso. E quando eu fui percebendo essa melhora em mim, aí eu passei a fazer cursos, passei a me especializar, aí e comecei inicialmente a atender de uma forma muito tímida, atendia algumas pessoas, não divulgava o meu trabalho, então era muita questão de indicação. Esse foi o meu início, tá? Entendi. Que interessante, né, Cris? Toda essa sua história, quantas pessoas que estão num cenário assim, né, que muitas vezes têm essas, não só dores, mas tantos outros problemas, e que às vezes até perdem um pouco essa esperança, no sentido, poxa, eu já tentei tanta coisa, não consegui. É o quanto que as nossas crenças, como você falou, de que isso não dá certo, ou eu escuto muito assim, né, quando às vezes várias pessoas, quando eu indico e vou falar do teu trabalho, eles falam, mas não tem nada a ver com o espírito e tal. Eu falo, não, e que isso faz com que as pessoas tenham um certo receio por não conhecer essa questão das terapias e não procurar ajuda. E a partir do momento que elas se permitem, nossa, a melhora é muito significativa. Você é a prova disso, né? Ah, sim, com certeza, né? Abre um outro olhar, né? Para a nossa vida, para as nossas questões emocionais, para as nossas memórias familiares, coisas que a gente achava que não tinha influência nenhuma, coisas que a gente achava que só ficavam no nosso passado. Não, o passado não interfere em nada na minha vida, agora é daqui para frente. Não, nosso passado interfere muito
as nossas crenças, tudo isso vai construindo a nossa vida, vai construindo o nosso destino se a gente não parar para olhar, né? Com certeza. Nossa, é muito incrível. E o quanto que tudo isso tem relação, mas a maioria das pessoas não conhecem, né? E por isso que é tão importante esses nossos encontros até para trazer conhecimento. Porque Sim, muitas pessoas não têm esse conhecimento e o quanto que pode ajudar. para esclarecer muita coisa, que o pessoal tem muita dúvida e também não desconhece, né? E não sabe o para que é aquilo. E outra coisa legal, Cris, que eu gostaria que você comentasse conosco é quais são essas terapias que você trabalha hoje e se você puder nos explicar um pouquinho de cada uma, que eu sei que são algumas, né? E tem muitas pessoas que, se nós só falarmos, por exemplo, constelação, muitos não conhecem. E como as nossas lives, elas estão ficando salvas, e nós estamos colocando em todas as nossas redes, tem muita visualização depois, que nem todo mundo consegue nos acompanhar ao vivo. Então, se você puder falar um pouquinho das suas terapias e explicar, principalmente também nessa colocação dos empreendedores e dentro do negócio. Sim. Então, se você puder fazer essa correlação para que quem nos assista conhecer um pouco mais e saber o quão incrível é o seu trabalho. Certo. Então, você trabalha com muitas ferramentas, né? Com muitas, que a gente chama, né, de ferramentas terapêuticas. O reiki, ele é mais difundido hoje, é mais conhecido. Então, o reiki, a gente trabalha nessa questão energética. O que acontece? A gente vai, muitas vezes, se sobrecarregando durante o nosso dia, durante a nossa rotina, no trabalho. E nós somos seres energéticos. Nós vamos, muitas vezes, absorvendo energias que são dos outros. E não é nada de questão vamos falar assim, de espírito, mas sim da nossa energia como espírito, como seres humanos. Então, a partir do momento que eu começo a captar muito disso, às vezes eu estou me enfraquecendo e eu não percebo isso. Às vezes começa uma fadiga, um cansaço, até iniciar muitas vezes uma depressão. Então, às vezes a gente vai responder para dar uma equilibrada nos nossos centros energéticos. Tá? De uma forma muito breve, eu denomino o reiki como, né, uma ferramenta que a gente vai equilibrando a nossa energia. Né? A gente vai também, muitas vezes, é o início para que as pessoas comecem a se autoconhecer um pouco mais, comecem a se observar um pouco mais, como elas se sentem, como elas reagem, para que a gente possa trabalhar isso. E a gente trabalha de uma forma tanto quanto à distância, quanto presencial também, né? A gente consegue essas duas formas de atendimento. A outra também, que é barras de axis. Por que é chamada de barras de axis? Muitas pessoas pensam, mas o que é isso? É uma barra? Então, barras de axis, o que é? De uma forma bem simples mesmo, tá? Então, muitas pessoas também já conhecem a acupuntura, onde nós temos centros energéticos no nosso corpo, onde as pessoas colocam as agulhinhas, né? Nós temos esses mesmos centros energéticos na nossa cabeça. Então, quando eu pego um ponto aqui e outro ponto aqui, eu estou criando aqui uma barra, né? Onde a energia corre. Então, dessa forma, a gente trabalha com a terapia de barras de axis, uma terapia americana, que veio para o Brasil, a gente já faz uns 5, 6 anos, mais ou menos, onde a gente trabalha questões de crenças limitantes, de coisas que estão nos atrapalhando, que estão de forma inconsciente nos atrapalhando. É como se você imaginasse um computador. Um computador onde você tem a tua área de trabalho e você tem uma pasta. Aí você tem uma pasta dentro dessa pasta, que tem outra pasta dentro dessa pasta. Você já nem sabe por que tem tudo isso ali. Tá? Muitas coisas já nem te servem mais. Aí quando você começa a fazer essa terapia, é como se você fosse tirando esses excessos. Tirando, porque tudo aquilo que nós assistimos na televisão, nós vamos absorvendo, tá? E o nosso inconsciente vai dando sim para tudo. Então, às vezes a gente está tendo algumas limitações na nossa vida e não percebe o porquê. Então, nessa terapia a gente vai limpando, vai alinhando também, também de uma forma energética, né? Também tem a numerologia cabalística, onde a gente trabalha com os números, ou seja, eu pego o teu nome, tua data de nascimento e com base nessas informações a gente vê
Qual que é a tua origem, qual que é a tua missão, qual que é a tua motivação, qual que é a tua expressão? O que que é motivação? O que que é aquilo que te move? Porque muitas vezes a gente tem alguns desejos, algumas vontades que são muito nossas, que a gente não compartilha com ninguém. E é justamente esse número de motivação que nos diz o que que me move. A expressão é a forma como eu me expresso no mundo. Então, a forma como eu me expresso no mundo, muitas vezes não tem relação com aquilo que me motiva. São coisas diferentes, né? E também a forma como as pessoas, o número de impressão, por exemplo, a forma como as pessoas me veem. A forma como as pessoas me veem, muitas vezes não é exatamente como eu sou. E tudo isso está no nosso nome, na nossa data de nascimento. Enfim, tem várias e várias informações ali que a gente poderia até ficar um bom tempo só conversando sobre isso. Então, eu Uma faço um live mapa no inteira. relógio. Oi? Uma live inteira falando só sobre isso. E ainda é pouco. Ah, sim, a numerologia cabalística é bem extensa. Então, a gente consegue olhar, se autoconhecer de uma forma muito profunda e também tomar ações para a nossa vida. Tá? Não é somente um autoconhecimento que fica vago, e sim o que é que eu vou fazer com isso. São ferramentas para você agir mesmo. Ok, eu tenho esses desafios na minha vida, o que eu vou fazer com isso agora? Tá? E a constelação familiar, porque a constelação familiar, ela olha para a nossa memória familiar. Ou seja, nós temos um campo de informação, um campo morfogenético. Nós carregamos tudo aquilo que aconteceu na nossa história de vida, né? Tudo aquilo que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, nossos bisavós, tudo isso interfere de alguma forma na forma como nós nos relacionamos com a vida, na forma como nós caminhamos na vida. Tanto é que a constelação familiar é chamada de ciência das relações, porque nós estamos nos relacionando o tempo todo. Nós nos relacionamos com pessoas, com o dinheiro, com a saúde, com a prosperidade, no trabalho. Então é algo muito amplo. E muitas vezes aquilo que aconteceu na nossa família, de alguma maneira, está interferindo em alguma área da nossa vida. Tá? Então, dentro da constelação familiar, nós temos algumas leis sistêmicas, que eu vou falar rapidinho aqui, que é o pertencimento, a ordem e a hierarquia. Pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio, né? Que a hierarquia e a ordem são juntos, são a mesma coisa. O pertencimento, o que é? Muitas vezes, vamos pegar aqui, já que eu sou terapeuta, vamos pegar o meu exemplo. Na minha família, todas as pessoas trabalham registradas. Tá? Então, elas têm o seu registro lá, são seguras, é seguro que vai receber no final do mês, está tudo certo, muitos empreendedores são assim, né? Vieram de uma família assim. Então, eu vou receber no final do mês. E agora eu vou empreender. Agora eu, como filha, vou empreender. Muitas vezes eu tenho medo de não dar conta. Eu tenho medo de fazer diferente da minha família. Eu tenho medo de fazer, de ir contra o que minha família sempre disse que é mais seguro. Ou seja, uma família de médicos onde o médico resolve ser músico, por exemplo. Existe uma pressão muito grande. Então, por pertencimento, muitas vezes a pessoa desiste dos seus próprios sonhos para seguir aquilo que a família sempre disse que era o certo. E às vezes a família nem fala, mas a gente sente isso. Tá? A gente sente como algo que é necessário, que é importante. Porque o nosso senso de pertencimento é muito grande, nós precisamos pertencer a um grupo. E a nossa família é algo muito, muito intenso, muito forte. E a hierarquia. É interessante, né, Cris, que as pessoas não têm essa consciência. Então, muitas vezes vem esse medo, essa insegurança, essas incertezas e não consegue identificar da onde. E o quanto que é interessante que a constelação, ela proporciona o olhar e trazer para a consciência tudo isso, né? Porque muitas vezes as pessoas têm esses desejos de fazer diferente, mas não faz, ou quando faz se sentem mal, eu acredito que você vai falar um pouco mais sobre isso,
Mas o quanto é interessante ter essa consciência desse padrão, que enfim a gente acaba nem percebendo, e trabalhando com ele o quanto que os negócios, a vida como um todo flui. Sim, porque muitas vezes o que hoje é chamado de autossabotagem? Eu, de alguma maneira, eu estou fazendo diferente da minha família, de alguma maneira, eu às vezes estou até indo bem, mas eu dou um jeito de me prejudicar para ficar como eles. Ou seja, se a minha família teve algumas perdas financeiras e eu estou indo bem financeiramente, eu fico meio que com a consciência pesada. E dou um jeito de me equilibrar novamente com a minha família, porque ali eu estou de igual para igual com eles, ali eu estou mais tranquila, é um ambiente conhecido. Isso é muito inconsciente, às vezes a pessoa pensa que é culpa do seu próprio negócio, mas não, muitas vezes é culpa do seu, não é nem culpa, é questão do seu comportamento, que a pessoa não vê, é como se ela estivesse usando um filtro. Eu gosto muito de usar o exemplo do óculos. Então a minha família vê o óculos, vê com lentes verdes. E eu quero trocar minha lente para ter um outro olhar para a minha vida. Porém, a gente precisa trabalhar nesse sentido para que clareie mais isso para a pessoa. E não precisa estar repetindo esses padrões. Né? Você pode fazer diferente da sua família sem criar situações difíceis. E sim você ter a consciência de que você é uma continuidade e não necessariamente um padrão de repetição precisa ser feito, ser realizado, né? E a hierarquia, nossos pais são grandes e nós somos pequenos. O que acontece? Muitas vezes a gente, na nossa vida, está querendo mandar nos nossos pais, dizer o que é certo fazer, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam reagir. E quando a gente faz isso, nós saímos do nosso lugar de filhos. E quando nós não estamos no nosso lugar de filhos, normalmente nós não estamos no nosso lugar na nossa vida. E isso interfere tanto na nossa vida pessoal, quanto no nosso trabalho, quanto nas empresas. Porque eu vou replicar esse comportamento dentro do ambiente de trabalho. Tá? Porque essas leis que eu estou explicando aqui, que eu estou falando de uma forma muito breve, elas são leis que se aplicam em todas as áreas. Por isso que nós temos a constelação empresarial também. Porque são leis, elas só mudam alguma forma de olhar, mas elas atuam da mesma maneira. Tá? Então, se eu não estou bem no meu lugar, na minha família, automaticamente no meu trabalho eu também não estou. E o equilíbrio do dar e do receber. Então, eu dou e o outro dá. Se eu dou demais, eu estou me colocando muito acima do outro. Se eu não dou, eu estou me colocando muito abaixo. E aí, geralmente, a gente tem problemas de trocas, né? Temos problemas de relacionamento. Então, é o mesmo que a gente compara com uma empresa. Se eu não pago os meus funcionários, né? Eu não estou em equilíbrio com eles. Se eu pago eles a mais do que eles deveriam ganhar pela função que eles exercem, também tem um desequilíbrio aí. Então, eu preciso ter sempre esse equilíbrio do dar e do receber. São três leis assim, muito importantes e elas são bem, bem profundas. E quando a gente aprende elas na essência, quando a gente vive elas, e a gente, principalmente quando a gente trabalha a nossa família, a nossa origem, vai reverberando no nosso trabalho também. Então, tem muitos casos de pessoas que já me procuraram, que são empreendedores e que estavam ainda atrelados a coisas dos pais, a padrões, a medos, a inseguranças com relação à sua família de origem. Por isso que muitas vezes o trabalho não fluía. Não era por falta de competência, não era por falta de conhecimento, era simplesmente porque não estavam no seu lugar. Legal. Interessante. E do que você falou ali, Cris, né? A minha família inteira né, hoje registrada, né? Tem um salário fixo. Aí vem a nossa próxima pergunta. Como que surgiu... Ah, perdão. Vai terminar o raciocínio aqui. Eu fico respondendo essa pergunta, né? Como é que surgiu o seu interesse de empreender com essa... Se deslocando um pouco da família que você falou que você tem, né? Como um padrão.
Olha, o meu interesse foi assim, no empurrão mesmo. A vida disse ou você vai ou você vai. Então eu não tive muita escolha não. Eu lembro que na época que eu estava afastada do trabalho, estava fazendo cursos e começando a atender, tinha muito essa questão, esse medo, essa insegurança, e agora que eu não tenho salário, não vou ter um salário fixo. Eu lembro que na época eu pedi em parceria com uma outra terapeuta, e como que eu vou ter uma sala, eu vou ter essa responsabilidade de estar pagando aluguel, de ter todos, né, toda a questão financeira que envolve. E o trabalho de vocês foi o trabalho que me deu muito suporte para isso. Então, eu lembro quando eu fiz o curso com vocês, que foi da introdução do sistema do Enneagrama, né? Que vocês, nossa, me despertaram um olhar para a questão do meu trabalho, assim como pessoa também. Então, foi ali que eu comecei a dar esse primeiro passo. E lógico que eu tive muito medo, medo do julgamento também, porque eu era diferentona da família. A única que vai trabalhar por conta própria, e agora como é que vai ficar o INSS que você não vai pagar? Então tinha muitas dessas questões, né? E a família tinha muito medo no começo. Agora eles já estão mais acostumados. Mas eles sempre ficaram assim, me observando de longe, pensando, o que essa menina está fazendo? Foi bem interessante. E só ali, continuando a questão ali que eu falei da constelação familiar, né? Ano passado eu fiz uma outra formação no método da Louise Hay, porque a constelação familiar ela trabalha nesse nosso inconsciente familiar, nesse nosso campo de informação. O que eu fui percebendo? Eu fui percebendo que muitas pessoas precisavam dar continuidade em alguns processos, porque além delas se liberar de muitas questões familiares, elas ainda precisavam trabalhar essa questão do comportamento, a questão da mente, a questão dos pensamentos, das crenças limitantes. E nisso a constelação familiar ela não atua de uma forma direta, né? Ela atua numa questão mais sistêmica. E quando eu fiz essa formação, justamente para isso, para que fosse um trabalho mais completo. Então, eu sempre tive essa exigência muito grande comigo de fazer sempre o melhor para os meus clientes, né? Então, esse método justamente trabalha essa questão de crenças limitantes, o trabalho com a mente, com os pensamentos, que vem a casar, fechar com tudo isso. Ou seja, eu trabalho a minha energia, eu trabalho os meus padrões familiares, e eu trabalho a minha mente também para construir, para co-criar a minha vida, para co-criar a vida que eu tanto desejo, que eu mereço. Porque muitas vezes a gente tem muitas crenças de não merecimento, que a gente precisa ser trabalhando na profundidade. E exige um olhar diferente para isso. Que legal. E assim, né, Cris, o quanto que a gente acaba fazendo até um pouquinho errado, às vezes, né? Só quando tá meio assim, Cris do céu, me socorre que eu não tô bem, em vez de quando tá bem também, né? Essa é a vida do empreendedor, muitas vezes não se permitir algumas questões, seja um reiki, seja a barra de axis, a constelação, né? Quantos casos dentro da nossa mentoria que às vezes nós víamos que estava assim, implicando em algum ponto e nós falávamos, mas não tem, já foi feito tudo e tem alguma coisinha ali. Nós sempre te indicamos e tantos resultados, né? Quantos trabalhos em conjunto, eu digo assim, que nós tivemos resultados incríveis. Tem um caso que você vai lembrar da pessoa que não estava conseguindo engravidar e que hoje o bebezinho já fez 1 aninho, né? Que teve um trabalho muito forte aí contigo também. E o quanto que é importante o empreendedor, o profissional liberal se permitir esses momentos. Eu sempre falo, o que trouxe nós até aqui não é o que vai levar para esse próximo nível. E se tem alguma área da vida que está empacada, seja na empresa, seja na vida pessoal, que não está conseguindo evoluir, é importante olhar. E olhar não só de uma forma racional, mas buscar esses métodos que vai permitir que tenha-se um olhar mais amplo e a partir disso conseguir trabalhar para alcançar os resultados. Eu sempre falo assim também que tem pessoas que às vezes ficam elas mesmas segurando esse progresso delas por não se permitir buscar ajuda, não se permitir olhar para alguns pontos.
E quando se permite olhar para si, quando se permite olhar para o negócio, quando se permite buscar essa ajuda, elas fazem em poucos meses, às vezes, o que não fizeram em anos. Então, quão é importante se permitir buscar as terapias, buscar essas outras formas de olhar, se permitir evoluir e trabalhar aquilo que está bloqueando. E são tantos casos que muitas vezes as pessoas acham que vai demorar muito tempo e que é muito rápido. Às vezes tem questões ali que estão até mesmo de padrões familiares que está bloqueando a pessoa e ela não percebe, né? Por quê? Porque quando nós estamos, é como um peixe no mar, ele não percebe que ele está no mar. Ele só vive lá. Quando ele sai de lá, ele percebe, nossa, agora sim eu posso ver um pouco diferente, agora sim eu posso me permitir. E a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Tem pessoas, até eu conversei com uma cliente faz umas 2 semanas, que ela disse, Cris, eu li 5 livros aqui em um mês, mas ela não conseguiu aplicar nada do que ela leu. Então você precisa aplicar, precisa vivenciar. E tem uma frase que o Christian, né, do Enneagrama, ele sempre fala assim, que a maioria das pessoas estão como se fossem num sono, adormecidas, né, não estão presentes para essa realidade. Que tudo está fazendo tudo no automático. Às vezes sai de casa, quando chega na empresa, fala, meu Deus, eu já estou aqui, mas será que eu passei dentro da velocidade adequada, lá onde, né, tem o... Esqueci o nome. Que marca a velocidade? Assim, que passa, né? Não está presente, não está como se fosse acordada para esse presente. E vão apenas sobrevivendo. Então, o quanto é importante esse despertar, esse estar presente, estar olhando esses pontos e com isso tendo... Se auto-observando maiores constantemente. resultados. Que não precise chegar a uma dor muito profunda para olhar para isso. Cris, uma outra pergunta. Quais foram os seus maiores desafios nessa jornada de empreender numa área que agora eu vou dizer que já não é tão nova, mas quando você começou com a constelação, era tudo muito novo, o que é isso, né? Como que eu trabalho essa energia? Quais foram os teus maiores desafios empreendendo e quais aprendizados você tirou deles? Eu acredito que os meus maiores desafios eram comigo mesma. Então, eu tinha muitas crenças limitantes, como eu falei no início, né? Muitas crenças ali, muitos medos, muita insegurança. E eu não sabia direito como fazer. Quais eram os métodos para que eu pudesse divulgar, para que eu pudesse expor o meu trabalho, para que eu pudesse vender o meu trabalho. Então, eu lembro muito bem que eu tinha muita dificuldade de vender, de colocar preço, de ter tudo certinho que uma empresa precisa realmente ter. Então, no início, foi muito indo pelo que os outros estavam fazendo e não necessariamente aquilo que eu precisaria fazer. Então, para empreender foi um início assim meio que tímido, com muitas inseguranças, muitas dificuldades na questão de valores, de estabelecer padrões, processos de atendimento, e que foram vocês que foram me ajudando muito nesse início, que deram um grande suporte para mim. Eu sempre falo que vocês sempre foram incríveis. E essa dificuldade, né, Anderson, você pode falar melhor, com a área de precificar e de vender, sabe, Cris, não é só tua, mas mais de 90% dos empreendedores têm essa dificuldade. Como eu apresento o meu produto, como eu desperto o interesse. Muitos, às vezes, vão no achismo. No que todo mundo está fazendo, mas sem olhar para o seu negócio. Eu sempre falo assim, não tem uma dificuldade, às vezes, de encantar, de gerar interesse que o público vem atrás. E esse é um desafio que não é só teu, mas da maioria dos empreendedores, que tem um sonho, vai empreender, mas não sabe desde formular um preço, ter controles financeiros, ter uma gestão, vender, né? Como vender também. Então, eles entram no mundo dos negócios muitas vezes, imaginam algo,
não tem nenhum controle em quase nada. Aí é onde, às vezes, não é um negócio que não é rentável. É a falta de conhecimento para tornar aquele negócio rentável, muitas vezes. E isso é E eu interessante, lembro, porque depois que aprendem, né, o negócio tem resultados incríveis. e eu lembro que na época eu estava fazendo muitos cursos, um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, porque eu achava que eu tinha que fazer muitos cursos para atender, e não necessariamente eu já precisaria aplicar aquilo que eu já sabia, né? Ter mais foco e segurança naquilo que eu já sabia. Então, eu lembro de muitas conversas que nós tivemos que foi olhar para isso. Nossa, realmente eu preciso de tudo isso? Não, vamos aplicar o que você já sabe. Só vamos ter uma estrutura, questão de valores e tudo certinho, como fazer, como expor para a pessoa também, para o cliente. E eu nunca tive medo de buscar conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que se eu vocês falam de um curso ali que é interessante, eu vou lá e eu invisto, porque eu sei o quanto de retorno isso traz. É, um empreendedor ele precisa ter ferramentas, de ter um método para que ele possa se estruturar na sua empresa e não somente focar só naquilo que ele sabe fazer, mas sim como ele pode fazer com que o negócio dele seja mais estruturado e possa expandir esse negócio também. Sim. Sim, e é não ser só operacional, mas ser realmente ter essa Exato. visão estratégica, né? Que nós encontramos muitos clientes nossos que são muito operacionais, eles são excelentes no que fazem, mas falta um pouco essa visão estratégica de olhar o negócio como um todo. Planejar, né? E pegando teu gancho, tem uma frase que eu escutei uma vez que fez muito sentido para mim, que ela dizia assim: se você ainda não está ganhando o dinheiro que você deseja, é pela falta de conhecimento, né? Que ainda você não tem o conhecimento de algumas coisas que está te impedindo de ter uma maior renda, né? E quanto mais você vai tendo conhecimento, vai tendo essa amplitude, maior a questão financeira também. E isso é bem interessante. E conta para nós, Cris, você já pensou em desistir em algum momento? Olha, não sei te dizer se desistir seria bem a palavra, mas que eu passei por muitos desafios e que eu repensei mesmo se esse era o meu caminho, foram vários. Foram vários. Os desafios, eles vêm, muitas vezes como uns testes para ver se é realmente isso que você quer, Sim, mas é importante você parar, você centrar, respirar, de que forma que eu posso resolver isso. E não deixar o nosso emocional interferir muito nesse ponto. Que a gente possa olhar com um pouco mais de clareza. O que é que isso está me mostrando? O que é que eu preciso fazer? E eu lembro dos momentos de desafio onde eu pensei, será que eu estou fazendo certo? Será que realmente esse é o meu caminho? Porque eu sou uma pessoa muito questionadora, então a minha cabeça sempre se questionando. E eu lembro que faz alguns meses que isso veio para mim de novo. E será mesmo? E eu acho engraçado isso, porque acontecem umas coisas muito malucas comigo. Que geralmente alguém vem e fala alguma coisa. E eu lembro que naquele mesmo dia que eu estava pensando, eu atendi uma cliente, ela, depois do atendimento, ela falou tanto, mas ela falou tanto para mim que os meus olhos se encheram de lágrimas. É, ela falou, elogiou tanto o trabalho, disse que cresceu tanto na vida, melhorou tanto o relacionamento dela, melhorou tanto a questão do trabalho, que eu falei, gente, tá aí a resposta. Por que eu tô aí com minhoquinhas na minha cabeça, né, criando historinhas? E as pessoas vêm e sempre trazem, né, uma resposta que a gente precisa. A gente só precisa estar aberto para ouvir. E sempre, sem desistir, em repensar o caminho. É que tem aqueles dias assim que nós estamos meio, ai meu Deus, será? Será? os desafios sempre vão existir. A questão é que Sim, alguns sempre vão existir.
hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, mas o que é que eu vou fazer com isso, né? Quais são as ferramentas que eu preciso buscar? Um exemplo muito recente foi o que aconteceu, né, com relação à pandemia, de você não estar podendo atender presencialmente, precisar se adequar a estar fazendo lives, que muitas vezes não é algo confortável para quem não tem esse hábito, para quem muitas vezes já tinha um receio de estar olhando para uma câmera, de estar fazendo vídeos. Eu lembro lá no começo, vocês falam, Cris, faça vídeos. E a Cris não fazia vídeos, a Cris deixava. E o quanto isso vai passando essa mensagem para as outras pessoas, como é importante dar esse passo. Então, às vezes, esses desafios vêm justamente para a gente dar esse passo e um pouquinho mais além e tocar o coração das pessoas que precisam ouvir a mensagem, que precisam receber de informação. Por mais que se tenha inúmeras informações hoje nas redes sociais, no Google, mas tem aquelas pessoas que precisam de você. É da tua voz, é do teu jeito de falar, é do teu jeito de atender. E não necessariamente da ferramenta em si. A ferramenta é só um meio, né? Mas a pessoa está ali para te dar esse suporte. E o quanto que isso que você falou, né? Na sexta-feira eu atendi um cliente nosso, que agora com essa questão do lockdown, de festa, ele chegou assim muito preocupado e tal. Eu falei, relaxa no bom sentido, né? Que tem várias estratégias, tem muitas oportunidades. Eu falo assim, as próprias mídias sociais. As mídias sociais é uma oportunidade gigante para os empreendedores fazerem negócios e vender. Às vezes eu escuto assim, mas já tem muita gente, já tem muitas pessoas fazendo. Eu falei, mas quanto antes você começa, melhor é. Só que o que difere, né, um negócio de sucesso utilizando as mídias, que tem muita venda pelas mídias, daquele que não tem muito, é a disciplina e constância. É você estar todos os dias aparecendo, todos os dias conversando com o teu público, não importa o número de pessoas que está lá, mas você levando coisas de valor para eles, você gerando informações de valor e gerando essa conexão, só que são todos os dias. Então, muitos clientes nossos falam, mas meus concorrentes já fazem isso e tal. Tudo bem? Se ele já faz, faça 5 vezes mais, gere mais qualidade, mais valor e você vai conectar e vai ver que tem um mundo de possibilidades e o quanto que você pode fazer dinheiro, agora vamos falar de dinheiro mesmo, usando as mídias. Uma ferramenta, né, que está na nossa mão o tempo inteiro, que é o celular, se conectando e gerando conteúdo de valor. E é como um post que nós fizemos essa semana, que é como perder o medo de gravar vídeos, né, que está lá, comece, faça o primeiro. Que tem muitos fantasmas de, eu vou ser julgado, vou ser criticado. Quando você faz o primeiro, você se surpreende que não vem crítica, vem muitos elogios. E aí isso te dá toda essa questão, esse ânimo para continuar e quebrando algumas barreiras que esse momento está permitindo. E quem aproveitar esse momento vai ter muito sucesso. Eu lembro que eu não gostava da minha voz, né? E quando eu passei a gravar alguns vídeos, fazer lives, as pessoas começaram a elogiar, mas eu gosto do jeito de você falar. E às vezes a gente cria tantas coisas na nossa mente, querendo ser sempre perfeito, e você é perfeito do jeito que você é, e ponto, acabou, seja só você. Porque quando a gente quer montar uma máscara, quer ser outra pessoa, não é natural. Então, as pessoas precisam de você do jeito que você é. Sim, isso aí. Com certeza. E em algum momento você escutou muito, largue disso, isso não é pra você, é muito difícil, Cris. Como você lidou com isso, com as pessoas que falavam isso pra você? Assim, de alguém chegar e falar pra mim, ninguém falou, mas eu já vi muitos olhares. Então, eu sou muito observadora e às vezes só o jeito da pessoa olhar, eu já percebi o que ela estava falando para mim. Então, eu já recebi muitos olhares de tipo, sério que você está fazendo isso? Tem certeza? Né? Então, eu estou seguindo fazendo do meu jeito, no meu ritmo, o que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, com o que eu sei. E a prática. Não estou perfeita, estou longe da perfeição, mas eu sou perfeita do jeito que eu sou.
É isso que eu falo para os meus clientes, é isso que eu falo para mim. O importante é você estar ali sempre buscando fazer o seu melhor, né? Então, as críticas, elas sempre vão vir, né? Sempre vão vir. Até hoje eu li uma frase que a pessoa diz: se você não pode fazer não quer fazer uma live para 5 pessoas, você não vai fazer para 500. Então, sem cobrança, vai com julgamento mesmo, porque as pessoas julgam. Isso é natural do ser humano. Nós vivemos num mundo de dualidade, onde a gente tem o feio, o bonito, o bom, o mal. A gente está sempre julgando, mas muitas vezes a gente nos julga muito mais. E quando a gente se julga muito, normalmente as outras pessoas também nos julgam, também nos criticam. Então é por isso que é importante sempre estar se observando para ver o que eu preciso corrigir na minha postura, se isso está acontecendo muito comigo. E é lembrar, né, Cris, que nós somos perfeitamente imperfeitos. Exatamente. E quando nós acreditarmos que, poxa, agora eu fiquei bom, você vai ver que tem outra área que vai ter que desenvolver. E pegando esse gancho do ser perfeito, que é uma realidade de muitos empreendedores que não fazem, por acreditar que não está perfeito, que não está bom, se cobram demais, o medo do julgamento, entra aí também justamente essa questão do comparar. Então, eu sempre falo assim, se eu vou me comparar com... Enfim, vou pegar aqui o Silvio Santos, que é um excelente comunicador. Eu vou me sentir uma péssima comunicadora, porque olha quantos anos que ele tem, a experiência que ele tem. Então, eu preciso me comparar comigo mesmo, com como eu posso ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Hoje, melhor do que eu fui ontem. E muitos empreendedores começam, às vezes, se comparando com pessoas que já estão lá em cima, num nível muito superior, e eles não entram em ação, eles falam, não, mas eu estou muito longe, não, porque eu tenho muitos defeitos, eu não falo correto assim, eu não tenho isso, não tenho aquilo. E não fazem. Esquecem que todo grande já foi pequeno um dia. Mesmo os maiores prédios do mundo começou primeiro com um projeto de alguém na cabeça e depois com toda uma base. Então, isso é muito importante. Começa e vai aperfeiçoando. E falando em começa e vai aperfeiçoando, Cris, qual dica prática você poderia dar para quem está nos acompanhando aí, que é empreendedor e que você viu que você aplicou no seu negócio, que deu certo e que se eles aplicarem, eles podem colher bons frutos também? O autodesenvolvimento, a pessoa precisa se conhecer, precisa conhecer quais são os limites que ela está colocando nela mesma. Porque muitas vezes a gente nos coloca muitos limites de forma muito inconsciente. E muitas vezes a gente tem todas as ferramentas, tem tudo para dar certo e acaba não fluindo. Então é importante sempre buscar o autoconhecimento, buscar se observar, se perceber, buscar ajuda. A gente não consegue fazer nada sozinho. Não conseguimos. Ninguém é autodidata o suficiente para aprender tudo. Você precisa de auxílio para o seu negócio, você precisa de auxílio para você fazer, você atuar no seu ramo. Então, você precisa estar sempre em busca disso. Para mim, acho que essa é a maior dica. E se você tem dificuldades nisso, buscar auxílio, não tem outro caminho. A gente precisa sempre acreditar na gente mesmo, buscar nos valorizar, buscar nos observar e se colocar à disposição nisso. Porque muitos nãos vão vir, muitas dificuldades vão surgir e é muito fácil a gente querer desistir, a gente querer parar. É importante sempre se colocar em movimento. Qual que é o teu objetivo? Qual que é o teu foco? Hoje, eu olho para as pessoas. Quais são os meus clientes? Quais são os resultados que eles têm? Esse é o meu grande motor. Então, nos dias que a gente dá uma murchadinha, que é extremamente natural, a gente para e reflete, olha, caramba, mas quantas coisas eu já fiz? Não que eu fiz para as pessoas, mas que eu auxiliei naquele caminhar. Porque eu costumo falar que as terapias não são as terapias que vão
te levar. Elas são como um degrauzinho na tua escadinha. Então, um passinho de cada vez. O importante é só a pessoa querer caminhar, estar disponível para isso. Que o caminho vai se abrir, que as portas vão se abrir, que as pessoas certas vão aparecer. Confiar. E o que é interessante, sim, nós temos mais alguns minutos ainda, então se alguém tem alguma pergunta para a Cris, vão escrevendo aqui, que a Cris vai responder, porque dá 1 hora o Instagram fecha. O tempo é curto. Então nós precisamos encerrar antes, para que possa ficar salva. Então se alguém tem uma pergunta, aproveita para estar escrevendo. E Cris, conte-nos um pouquinho mais. Como que era a Cris antes de conhecer a Leila e o Anderson? Nosso primeiro contato foi na introdução do sistema Enneagrama, o que mudou, o que nós contribuímos, enfim, se puder falar um pouquinho de como foi o depois de conhecer a Leila e o Anderson. A Cris tinha muito medo de dar o primeiro passo. Eu lembro que eu trabalhava em parceria com uma terapeuta, né, com a Verônica, e eu pensava, gente, acho que eu nunca vou conseguir ter a minha sala, o meu espaço, tem tantas pessoas aqui já fazendo, e o trabalho de vocês foi fundamental para que eu pudesse olhar para o meu trabalho como um negócio, né? Então, esse olhar para o meu trabalho como um negócio foi um grande diferencial, e vocês me auxiliaram muito na questão de organizar a questão dos valores, ter uma planilha de controle, a forma de postar. Então, vocês trouxeram muitas ferramentas, a forma de vender. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de vender, porque muitos terapeutas têm muitas crenças com relação a isso. Eles acham que não podem vender, né? Que é feio, que a gente não pode fazer pacote. Eu lembro que a Leila falava, Cris, faça isso, faça aquilo. Ai, mas não, Leila, acho que não, porque me ensinaram que eu não deveria fazer assim. E, na verdade, não. Fazer as coisas que eu tenho feito hoje facilitem muito a vida dos clientes. E não tem nada de errado, bem pelo contrário. Então, se hoje eu tenho o meu Instagram mais bem estruturadinho, fiz curso com o Anderson de Corium, então o curso da introdução do Enneagrama, curso de vendas, eu sempre investi. E desde o momento que eu conheci vocês, o meu trabalho se transformou. Porque eu sou muito grata a vocês. Vocês sempre me deram um apoio, sempre me auxiliaram quando eu precisei. Todas as vezes que eu mandei uma mensagem, Leila, socorro, Anderson, socorro, me ajuda aqui que eu não sei o que fazer. Vocês sempre estiveram disponíveis e através do trabalho de vocês, muitas portas se abriram, muitas. E alguns medos, né? Porque às vezes nós aprendemos, eu lembro na faculdade de psicologia também era assim, isso, aquilo, eu falava, mas eu quero crescer no consultório, eu tenho que olhar meu consultório como negócio. Funil de vendas, eu tenho que ter toda essa parte, seguir todo o código, toda a ética, mas olhar como negócio. Nós não estamos olhando o dinheiro, nós estamos olhando a transformação. Só que se eu não tenho clientes também, eu não consigo manter meu negócio. Então eu preciso olhar para o meu negócio como negócio e viver a minha missão, que é o transformar. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui, Cris. Podemos constelar para empreender, mesmo nunca ter feito isso antes, nem na família? Pode ajudar antes de abrir um negócio? Com certeza, você pode sim constelar. Porque muitas vezes esse pode ser um medo seu, justamente porque você está preso lá no teu pertencimento ainda. Porque como é algo que a tua família nunca fez, é algo que muitas vezes é um desafio para a pessoa confiar nela mesma. Confiar que ela pode sim dar esse passo além de empreender, pode sim constelar, sem problema nenhum. Com certeza, vai ajudar e muito. Porque o que acontece? Às vezes a gente pensa que vai ter uma resposta objetiva em uma constelação. E muitas vezes a gente tem muitas outras respostas que auxiliam em muitas outras áreas da nossa vida. Tá? Então, a constelação não vai dar uma resposta objetiva, clara, mas ela vai te auxiliar a abrir um caminho para você olhar para isso, para ver se realmente é isso que você quer, o que você sente no teu coração. Com certeza.
Bacana. Que legal. Quando eu digo que a hora passa muito rápido, né? Nós já estamos aí nos minutos finais. Eu queria saber, assim, Cris, qual mensagem final você pode deixar para quem está nos acompanhando, quem vai assistir off depois? Qual uma mensagem que você poderia deixar aí para as pessoas de forma geral? Não necessariamente só para quem empreende, mas de forma geral. Que você acredite em você, que você acredite que você está aqui nessa vida, não está aqui por acaso, que o teu caminho hoje, ele já foi construído muito antes de você chegar aqui, tá? Então, pelos teus pais, pelos teus antepassados, todos eles vieram numa caminhada, vieram numa evolução. E se hoje você chegou aqui, é porque você pode ir um pouco mais além ainda. Você só precisa, né, olhar mais para dentro, olhar para a tua história e que nós estamos aqui para viver a vida da melhor maneira possível. Cada um tem o seu jeito de viver a vida, tá? Eu não posso dizer faça isso ou faça aquilo, é muito particular de cada um. Mas você pode e merece ter uma vida boa, você pode e merece ser feliz, você pode e merece ter bons relacionamentos, ter uma vida estável, ter segurança financeira. Todos nós merecemos, todos nós somos merecedores. Isso aí. E o importante é se permitir olhar e trabalhar para isso, para ter essa vida leve. Porque uma das crenças, às vezes, é que a nossa vida tem que ser pesada, tudo tem que ser muito difícil. E não é. E quando as pessoas entendem, trabalham isso, a vida fica leve, fica linda, os resultados vêm numa velocidade que surpreende. Você abre os caminhos. Que legal. Cris, quero agradecer imensamente por você conseguir estar aqui conosco nesse domingo à noite. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, os que conseguiram estar desde o início, os que passaram, mas também é graças a vocês que estão nos acompanhando que esse programa continua, que a nossa mensagem é emitida, é transmitida e o nosso principal objetivo é inspirar tantas pessoas com histórias reais, de pessoas reais, para mostrar que a jornada não é fácil, mas ela vale muito a pena quando nós insistimos, porque muitos desistem mesmo antes de começar. E a tua história sempre me inspira, você sabe o quanto nós admiramos demais você, o seu trabalho. Agradeço imensamente a você, Cris, e imensamente a cada um que esteve aqui conosco e quem vai assistir também depois no off. Gratidão. Gratidão, gente. Gratidão pelo convite. Vocês são muito especiais para mim. E todos os domingos, às 20 horas, nós temos um convidado. Então, é isso aí, Cris. Agradeço imensamente. Desejamos a todos vocês um excelente restinho de noite. Um excelente mês que iniciamos amanhã, 1º de março. Isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom descanso. Até mais. Beijo, gente. Até mais. Até.